eu exportei 60 iterações minhas com o Claude Code. Será que tem algum padrão do jeito que eu uso esse agente? Será que tem alguma prática minimamente relevante? Algum problema na minha iteração? É isso que a gente vai descobrir nesse vídeo, beleza? Mas antes de entrar aqui nos detalhes em si do vídeo, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Alberto, junto com Maurício Nietzsche e Rafael Ponte, eu mantenho o ecossistema Dev Mais Eficiente, que é composto pelo nosso canal, aqui do YouTube, e por dois treinamentos que a gente tem atualmente. O primeiro é a Jornada Dev Mais Eficiente, cuja ideia é fazer com que você entregue software com cada vez mais fluidez, com cada vez mais qualidade, gerando cada vez mais valor para quem são seus clientes, clientes das suas empresas e tudo mais. E a gente também tem, né, a especialização em engenharia de IA Dev Mais Eficiente, com a parceria com o Daniel Romero. E a ideia é que você, fazendo a especialização, seja ultra capaz aí também de integrar LLMs e outros modelos no seu software para gerar ainda mais valor através das suas entregas, beleza? Dito isso, vamos aqui para o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Então deixa eu só compartilhar aqui, né? Então basicamente, sempre que eu acabo de trabalhar com o Claude Code para implementar, enfim, né, uma funcionalidade, para fazer uma correção de bug, qualquer coisa do gênero, eu exporto toda a minha sessão de trabalho mesmo, né? Então você vai ver aqui, ó, que basicamente é tudo que o Claude foi gerando para mim. Então, se eu for clicando aqui, ó, vai ter um monte dessas coisas aqui, beleza? Eu gerei, né? Então, eu aqui lembrei de dar export em 60 iterações, ou seja, bastante coisa. Foram 60 coisas que eu fiz utilizando o Claude Code e tem todos os prompts que eu coloquei, né? Tudo que eu pedi e tudo mais. E a ideia é, será que tem algum tipo de padrão, alguma coisa que eu possa estabelecer, né, como algo regular que eu faço e tudo mais? Então, como que eu fiz isso? Eu fiz aqui uma análise preliminar, né? Eu não, né? Eu deixei o próprio Claude Code, aí com a última versão do modelo dele lá, o 4.5 Opus, que a galera tá falando que tá muito bem nos benchmarks, não sei o que e tal. Fazer análise para mim e eu quero compartilhar com você simplesmente o que é que tem nessa análise e talvez de alguma maneira isso seja útil aí para você. Beleza? Então vamos nessa aqui, ó. Tô aqui já. Então eu subi aqui para o Claude Code 46 arquivos. Obviamente que é muito arquivo, bastante texto. Tem chance dele alucinar, de não pegar todos os detalhes e tal, né? O melhor seria eu dividir isso em batches menores. Para cada batch menor eu gero uma análise. Depois que eu gerasse N análises, eu condensaria essas análises numa análise final. Talvez eu volte aqui num outro vídeo, trazendo, né, uma versão mais estruturada, mais refinada dessa análise aí. Beleza? Então, sempre lembrando, né, que esse lance da janela de contexto, que você tem, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, N milhões de tokens aí, mas não importa o tamanho da janela, pelo menos acho que do jeito que está a tecnologia hoje, quanto mais entupida está a janela, menor é a qualidade aí das respostas que você vai ter. Então, num trabalho desse, era melhor dividir, né, em várias etapas e tudo mais. Dito isso, vamos nessa, né? Então, aqui, né, os arquivos, em todo o arquivo vai a data, beleza? Então, aqui, o trabalho está entre agosto e novembro de 25, eu mandei aqui 46, o projeto é a plataforma Dev Mais Eficiente, que é basicamente a plataforma que a gente está construindo, né? Já foi entregue, a gente está evoluindo, que conecta o mercado com as pessoas que estudam aí com a gente, beleza? Ele pegou aqui um pouco da stack. Então, os principais insights que ele tirou aqui, que eu tenho um workflow, né, muito eficiente, de acordo com ele, usando arquivos de especificação como um ponto de partida. Então, é verdade, nesse projeto eu exercitei muito o lance do Spec Driven Development, que a galera fala, né? Então, de fato eu fiz e não fiz só uma, duas vezes, beleza? Eu fiz, eu já mostrei aqui esse vídeo, né? Eu tenho atualmente agora somado specs relacionados a front-end e back-end, está chegando a 100 especificações, então eu estou experimentando bastante num projeto de verdade para tentar entender o que de fato funciona melhor aí para mim. E aí ele tentou aqui, né, me dizer por que funciona bem. Então ele fala que dá contexto e dá contexto claro e delimita o trabalho do Claude, evita ambiguidade, né, permite revisão antes da implementação e cria uma documentação, e cria uma documentação automática. Concordo com tudo isso. Ele deixou aqui algumas evidências, né? Eu acho importante limitar, fazer o cercadinho ali, né, da autonomia do agente, para que ele consiga, né, operar dentro dos limites que você estabeleceu. O lance de evitar ambiguidade,
Beleza? Ok. Eu posso pedir, né, para ele planejar a implementação antes de implementar, então eu posso trabalhar em cima daquela spec por N perspectivas, e de fato eu gosto muito disso, né? Eu falei isso no outro vídeo. Eu não sei se escrever a especificação regularmente para cenários onde eu sei o que eu quero codar e eu me importo muito com como, me deixou mais produtivo. Talvez fosse melhor eu codar direto, porque eu sei o que eu quero fazer, eu sei o como e me importo com ele. Ao mesmo tempo, ter esse histórico das minhas linhas de raciocínio, como eu pensei e tal, eu acho que é uma coisa que gera valor. Então, faz muito sentido isso daqui. Ele aqui tentou pegar, né, alguns padrões de comunicação que aparentemente funcionaram. Então, pegou aqui um comando, um padrão que são comandos diretos. Faça o commit, não sei o que e tal. Correção pontual. Aqui ao nível de granularidade, né? O verbo de envio pode ser post mesmo. Pedir exemplos, então eu peço muito aqui, né? Me gere aí um exemplo de resposta para esse endpoint aqui. Ele me gera esse exemplo de resposta, um JSON ali de resposta. Eu uso esse JSON como input para a implementação do front-end, por exemplo. Aí pegou aqui, né, interrupção e pedido de plano antes, planeja a implementação da spec e tudo mais, então faço bastante. Ele também tentou pegar, né, o que causa fricção. Então, algumas vezes eu rejeitei os planos, ele daqui cita aqui, né, 2 planos que foram rejeitados, ele pede para ser mais específico, né. Teve uma hora que eu colei uma imagem no terminal ali e eu não dei contexto. E eu tive que pedir correções na interface aqui, beleza? Falou um pouco sobre o meu estilo de desenvolvimento, olha só, né? Então disse que eu sou porque eu gosto de fazer um desenvolvimento bem interativo, né? Pequenos incrementos, você vai pedindo feedback, bem pragmático, interrompe quando vai na direção errada, minimalista, remove complexidade desnecessária. Aí ele pegou aqui, né? Uma que eu botei, desencana dessa unique aí no banco. Pra ser bem sincero, eu não acho que desencanar da unique no banco é uma complexidade desnecessária. Aí, beleza? Pode ser bem necessária. Essa daí, por sinal. E eu peço os testes aqui, né, mas de forma seletiva e tal, tudo verdade. E esse lance aqui do controle de qualidade, acho que não tem nada a ver, né? Só queria aqui um subcomando lá do Claude para dar os commits e pronto. Ele pegou alguns padrões aqui, mas isso aqui não tem nada a ver, né, com com os meus exports e tal. Aí aqui nos pontos de fricção, esse daqui eu não vou falar nada, mas esse daqui eu achei legal, né? Que ele pegou aqui umas situações, não sei se foi um ou mais, onde eu tive que pedir o ajuste da UI ali, porque não saiu do jeito que eu pretendia. E aqui ele pegou um outro que eu também achei legal, de que planos muito detalhados que são rejeitados. Então o Claude gera um plano extenso e que precisa de ajuste. Então ele deu aqui uma sugestão, né, que eu não tinha pensado antes, inclusive, beleza? Que é, ao invés de já me dar o plano de implementação, me dá um outline aí, sei lá qual é a expressão, né? Me dá um plano resumido, como ele colocou aqui, acho que a expressão tá aqui, né? Perdão. Me dá um plano resumido e um pouco de restrição, beleza, faz sentido. Agora me dá um plano mais detalhado. Pode ser mais iterativo, que eu achei interessante. Ele identificou aqui meus fluxos de trabalho, né? Então eu peço para limpar, peço para implementar e peço para gerar o commit. Para o front-end, muito parecido, né? Peço para ele limpar o contexto, implementa a spec, implementa o code, implementa, ajuste, comita. Pegou aqui, né, que algumas vezes, quando eu, principalmente, obviamente aqui no back-end, quando eu tinha novas entidades do ponto de vista do domínio, que deveriam de alguma maneira ser refletidas como entidade do ponto de vista do banco de dados, ele não estava gerando as migrações automaticamente, eu pedi, né, para gerar. Então, teve isso aqui. E, eventualmente, eu pedi a ele sim para me ajudar para resolver problemas aqui, né? Pô, tô com esse problema, você pode me dar uma sugestão do que você acha que pode ser e tal, né? Literalmente, copiloto o tempo inteiro. Aí, verdade também. Aqui, ele botou aqui, né, o 6, antes aqui ele tinha gerado uma seção de métricas com ganho de produtividade, né, tempo de desenvolvimento por cada sessão. Eu falei, ué, de onde vem esses números, né, que eu posso ficar X vezes mais produtivo, não sei o que e tal. E ele tinha inventado. Beleza? Porque eu falei assim, ué, eu nunca fiquei capturando isso e não tem o delta de tempo, né, por iterações que eu faço dentro do Claude. Inclusive, depois que ele gerou isso, que eu pedi para ele apagar, eu deixei um feedback lá no Claude Code falando, putz, seria legal, né, se determinados comandos
tipo clear, export, gerassem timestamps que poderia ficar no arquivo, e aí eu poderia ter esse tempo de... Em geral, quanto tempo demora dentro de uma sessão de trabalho minha para implementar a funcionalidade? Depois que eu fiz aqui 60 interações, eu teria um bom tempo, né? Sobre o quanto cada sessão minha de fato levou. Uma pena que eu não tenho agora aí essa parada. Beleza? Mas ele fala aqui, né, um pouco de complexidade, então publicar a vaga da empresa, né, gerando análise de ATS, foi uma implementação que teve bastante coisa. Listagem de vagas, mas upload de currículo menos, né, e complexidade baixa, né, gera uma migração, ajuste pontual e tal. E no final aqui ele tá me dando as recomendações, né, para otimizar meu workflow, então pedi para adicionar coisas que eu tenho pedido aqui, eu tenho falado para ele não fazer regularmente. Pediu aqui para botar sempre perguntar antes de criar um diálogo, um diálogo é um modal, né? Ou sempre mostrar um plano resumido e tal. Sugeriu colocar padrões de UI aqui. Para specs mais eficientes, ele dá uma sugestão aqui, né? Para eu melhorar talvez o template da minha spec, um objetivo claro, né? Os endpoints envolvidos, campos necessários, comportamento esperado e tal. Para comunicação mais eficiente, continuar usando o comando customizado. Continuar pedindo exemplo. Beleza. Fala aqui, né, dos domínios que ele conseguiu perceber até agora. E diz aqui no final, o que eu faço muito bem? Nem que eu faço muito bem. Especificação, feedback, manter padrão consistente, documentar. O que eu posso melhorar? Adicionar preferência de UI na spec, configurar Cloud MD para evitar build automático, descrever imagem, pá. Então, no final, né, não veio nada que era tipo assim, um abracadabra, né? Um uau, uma parada animal e tudo mais. Por outro lado, o lance de me dar um plano resumido para depois me dar um plano maior, eu achei uma sugestão muito boa. Mas eu acho que mais importante do que tudo isso que eu mostrei, né? E talvez isso gere valor para você, é esse lance nesse mundo de onde a galera fala que você vai ser com certeza X vezes mais produtivo. A galera posta no LinkedIn, né, que eu sou 10 vezes mais produtivo do que eu era. A maioria desses números, se não todos os números, em geral, né, são todos números baseados em feeling. Não tem um registro, não tem uma conta, não tem um histórico de antes para você poder comparar para dizer que você hoje é 10 vezes e tal. Então, eu acho muito legal, né, você ter esse pensamento um pouco mais científico de caramba, eu estou usando isso daqui, eu acho que isso aqui está me ajudando, mas o que é que eu posso coletar para verificar se está me ajudando, se não está me ajudando e tudo mais. Então, exportar suas sessões de trabalho regularmente te permite fazer um pouco disso que eu acabei de mostrar para você. Aqui foi tipo assim, uma versão inicial da parada. De será que tem alguma coisa que eu estou repetindo o tempo inteiro e eu não estou nem percebendo? Será que tem uma coisa que eu estou repetindo que é ruim o tempo inteiro e eu não estou nem percebendo? Putz, eu podia pegar o delta dessas sessões de trabalho, né? Fiz um monte e não peguei e tal. Você pode, inclusive, compartilhar esse tipo de coisa dentro da sua equipe. Olha aqui, ó, gente, as últimas 10 sessões de trabalho que eu tive com Cloud Code, com curso, sei lá, com qualquer um que você use por aí. Beleza? Então, era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Eu espero que de alguma maneira tenha sido útil para você. E se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, então comentário construtivo, deixa aqui também com a educação, que eu vou ter o maior prazer em responder. Beleza? Era isso, até a próxima. Tchau.